E agora, uma outra história que nos chega de maneira inédita: um empresário foi entregue pelo próprio amigo ao Tribunal do Crime. Esse amigo teria descoberto um crime grave. O que aconteceu, hein, Grace? Boa tarde a você e ao delegado que está ao seu lado. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Agradecendo aqui a presença do doutor Roberto Grazovic, ele bastante experiente aí nesse tipo de investigação. Conseguiu desvendar esse caso, Bate, em cerca de 48 horas, doutor, mais ou menos, depois do desaparecimento? Quase isso, um pouco menos. Foi por conta desse desaparecimento, Bate, como você disse bem, a vítima, um mecânico que estava na própria oficina, ao lado de dois amigos. Eu vou detalhar um pouquinho, resumir esse caso, e o doutor logo diz pra gente como que foi que ele chegou até o mandante desse crime. Bate, na verdade, aparentemente no começo parecia um rapto, né, doutor? Ali, um sequestro relâmpago, talvez, dois homens encapuzados e armados entraram na oficina, prenderam dois amigos da vítima que estavam no local conversando dentro do banheiro, levaram o celular de um deles, aí então parecia um assalto ali, possível sequestro relâmpago, por ele ser um empresário, um comerciante ali na região. Porém, pouco tempo depois, o celular foi encontrado perto ali, alguns quilômetros de distância do arrebatamento. O doutor Roberto, claro, logo percebeu que tinha algo errado nessa história. Como que eles iam fazer movimentação bancária sem o celular da vítima? Por que dispensar o celular? Então, a intenção era outra. Batata, né, doutor? Era exatamente isso. O doutor foi investigar, claro, com a equipe de investigação, ouvir familiares. A família dessa vítima, desse raptado, procurou a delegacia, fez o registro do desaparecimento, mas não deu todos os detalhes. A família já suspeitava que havia uma outra motivação. O delegado até investigou um vizinho, possivelmente, dessa vítima, Bate, porque esse vizinho devia para um agiota, ele poderia ter sido pego erroneamente, né? Poderiam ter errado o alvo, porém não tinha nada a ver com isso mesmo. O nome da vítima, doutor? Antônio. O Antônio, a vítima, ela, na verdade, foi levada para o Tribunal do Crime. Foi bastante agredida. Os detalhes aí dessa ação é bem forte, Bate. Ele foi bastante torturado antes de ser morto. A polícia quase conseguiu encontrar a vítima ainda viva, mas, infelizmente, o Tribunal do Crime agiu dessa forma cruel e também rapidamente. Tudo que teria sido motivado, doutor, foi uma denúncia da família. O doutor foi lá cavando e conseguiu descobrir que, supostamente, a vítima teria tentado molestar uma sobrinha de 14 anos. O doutor falou com todos os envolvidos e conseguiu comprovar essa história, né, doutor? Aí que foi elucidando qual seria o caminho da investigação. Vocês chegaram bem perto desse cativeiro, desses executores, desvendar o crime rapidamente. Boa tarde, Bate. Sempre uma honra. Quando o telefone é localizado por um popular no dia seguinte, nós praticamente descartamos o sequestro com o uso do Pix. A família traz essa informação, como a Grace fala, não é verdade? E aí nós mudamos um pouco a linha da investigação. Nós fomos atrás dessa adolescente que compareceu na delegacia com sua genitora, presta um depoimento com muita riqueza de detalhes, descrevendo o que aconteceu. Nós víamos ali uma possibilidade de motivação para o crime. Ela fala que algumas pessoas tinham conhecimento do que ocorreu com ela, inclusive o seu genitor, separado da mãe. A mãe, a ex-esposa do Fábio, reconhece nele uma pessoa muito agressiva, tá certo? Que durante a constância do casamento foi vítima de ameaças, de agressões físicas, porém, o velho problema do não registro de ocorrência, o que dificulta demais a ação da polícia. Talvez esses registros poderiam ter levado a uma ação preventiva. Bom, mas vamos lá. De posse dessas informações que eram muito coerentes, eram muito fortes, a equipe de investigadores foi até a região onde reside o Fábio. O Fábio, só para destacar, é o preso. A polícia conseguiu chegar até ele antes de 48 horas. Na verdade, esse trabalho aí entre o
o sumiço e até identificar qual seria a motivação, foi menos de 24 horas aí, né, doutor? Até chegar no Fábio, foi mais um trabalhinho e ele foi preso. Por quê? Ele teria sido mandante, ele envolvido com o crime organizado, chamou o Tribunal do Crime, não foi isso? Ao invés da família vir registrar o boletim de ocorrência, como o doutor disse, que poderia ter sido evitada essa morte, e sim, uma outra prisão seria, né? Seria a prisão do abusador. Porém, o abusador foi morto e quem foi preso foi o pai da menina, que teria sofrido essa tentativa de abuso. Não foi consumada, né? Não, pelo depoimento não. O pai é identificado e ele reporta que isso não ficaria assim. Tá? Então, ele faz o que a gente chama do encaminhamento ao crime. Foi feito o tribunal, foi criado o tribunal, foi feito o julgamento. Acreditamos que ele tenha dado o start para a morte da vítima Antônio quando soube que a filha já se encontrava na delegacia. Momentos antes da prisão do Fábio, o corpo foi localizado numa zona rural no município vizinho aqui de Diadema. A autoridade policial de lá tomou todas as providências pertinentes ao caso e nós entendemos que, naquela circunstância, não há como se duvidar realmente que o Fábio tenha sido quem fez um encaminhamento do Antônio ao Tribunal do Crime e que o vitimou, né, tendo em vista a reclamação do suposto abuso sofrido por sua filha. Seria, na verdade, ao invés de ser um amigo, eles tinham um pouquinho uma proximidade, um grau de parentesco aí, né, doutor? Porque a mãe, bate esclarecendo, a mãe dessa jovem, ela é meia-irmã do preso. Da vítima, perdão. Meia-irmã... Da esposa do Antônio. Da esposa do Antônio, que é a vítima que foi acusada dessa tentativa de abuso. Vamos esclarecer um pouquinho como que aconteceu essa tentativa, doutor? A menina iria trabalhar para esse tio, seria o tio, porque... Na verdade, ela se reporta a um fato havido no começo do ano, num período de férias. Tá? Ela descreve a circunstância, não é verdade? E depois há um fato a ser recorrente num lapso temporal, porque ela não comunica a mãe. Sim. Outra coisa que nós conversamos com ela, a mãe é sempre a melhor amiga. Se tivesse comentado o abuso sofrido, não é verdade? Na mãe, com certeza, ela buscaria uma guarida para isso daí. E nada disso teria acontecido, né, doutor? A Polícia Civil poderia ter impedido esse Tribunal do Crime, essa morte, enfim, toda essa história, esse problema familiar, né, doutor? Familiar que combinou com uma violência que a gente já não tolera mais, não cabe. Eu acho que qualquer forma de julgamento tem que ser num Estado de direito, né? E por isso o interesse total da polícia é identificar esses executores. A investigação não termina. A Polícia Civil está atenta através dos seus setores de homicídio, Diadema também, né? E nós chegaremos a esses executores. Isso não ficará assim. Obrigada, doutor. É isso, Bate. Perfeito. Um grande abraço a esse delegado que a gente tem muito orgulho de ter aqui na nossa Polícia Civil da Grande São Paulo. É um grande orgulho e uma alegria ver delegado que brilha os olhos quando fala de crime solucionado e tem uma equipe muito bem montada. Doutor, um grande abraço. Muito obrigado pela gentileza. Grace, eu volto já com você.